Olá, seja muito bem-vindo. Vamos continuar então com o nosso intensivão das matérias. E nesse vídeo aqui, nós vamos fazer a revisão de 40 questões. Então, se você quer passar no seu exame, fica comigo até o final desse vídeo. Mas não se esqueça também de se inscrever aqui no canal e ativar o sino de notificações para que o YouTube sempre te notifique dos próximos vídeos aqui do canal. Aproveita e curte esse vídeo também. Se você já foi reprovado no seu exame e não se sente seguro para fazer um novo exame, eu tenho aulas de reforço lá no Instagram R7 Via Urbana e tenho também os simulados em PDF. Então, caso você precise, é só me chamar lá no Instagram R7 Via Urbana, lá no direct. Agora pega o seu material e vamos à revisão de 40 questões atualizadas do Detran. E a primeira já está aqui na imagem, acompanha comigo. Dirigir um veículo com a validade da CNH vencida há mais de 30 dias caracteriza uma infração. Então aqui nós temos uma informação bastante importante que é dirigir com a CNH vencida há mais de 30 dias. Quer dizer que você pode dirigir sim com a CNH vencida, desde que não ultrapasse os 30 dias de vencimento. Então, o limite de vencimento da CNH é de 30 dias. Neste caso, será considerado alternativa A, infração gravíssima com multa e remoção do veículo. Neste caso, não será necessário a remoção do veículo, porque o problema não está com o veículo, o problema está com o condutor. Alternativa B, infração grave, já está errado, porque é gravíssima. Então, eliminamos aqui, olha, alternativa B. Alternativa C, infração gravíssima com recolhimento da CNH e retenção do veículo. Esta daqui é a alternativa correta. Então, o condutor ele sofrerá uma infração gravíssima, terá o recolhimento da CNH e também a retenção do veículo para a regularização. Neste caso aqui vai precisar de outro condutor para buscar o veículo. Questão número 2. Sobre acidentes de trânsito, podemos afirmar que a maioria deles está relacionadas a alternativa A, falhas mecânicas, alternativa B, deficiência da via, alternativa C, falta de sinalização e alternativa D, falhas humanas. Essa pergunta, ela fala sobre direção defensiva. E na direção defensiva, o mais importante é a atitude do condutor. Então, a maioria dos acidentes, eles estão relacionados a falhas humanas, apesar das vias brasileiras, elas serem bastante deficientes quanto à infraestrutura, também causa bastante acidente, mas o maior número de acidentes, eles são causados por falhas humanas. Alternativa D é a alternativa correta. Prosseguindo, na impossibilidade da presença do resgate, o socorrista deve observar prioritariamente. Então, o que deve ser observado primeiro? Alternativa A, lesões contundentes. Alternativa B, queimaduras de primeiro grau. Alternativa C, hemorragias. E alternativa D, sinalizar o local. Antes de tudo, o que é prioridade é sinalizar o local. Após isso, você deve verificar respiração e pulsação. E nós não temos aqui essa alternativa. Então, a alternativa correta é a alternativa D. A primeira coisa que você deve fazer ao se deparar com um acidente é sinalizar o local, tá certo? Prosseguindo. Agir com cortesia e solidariedade no trânsito significa alternativa A, fazer novos amigos. Alternativa B, respeitar os direitos dos outros usuários das vias e ser tolerante. Alternativa C, dar passagem aos outros condutores, ainda que o sinal esteja aberto para você. Alternativa D, sair do veículo e ajudar os pedestres a atravessar a rua. Então, agir com cortesia e solidariedade no trânsito significa alternativa B, respeitar os direitos dos outros usuários das vias e ser tolerante. Prosseguindo. Marque a alternativa errada para veículos de transporte de escolares. Nós estamos procurando aqui a alternativa errada, não se esqueça disso. Sempre que você for para as alternativas, lembre-se do que você está procurando. Então, neste caso aqui, nós estamos procurando a alternativa errada. Alternativa A, registro como veículo de passageiros. É necessário para o veículo de transporte escolar? Sim. Então, a alternativa A está correta. Alternativa B, uma faixa escrita transporte de passageiros.
Alternativa C, inspeção semestral. E alternativa D, uso obrigatório de tacógrafo. Então aqui nós já encontramos a alternativa incorreta, que é a alternativa B, uma faixa escrita transporte de passageiros. E não é isso, é escolares. Então se é transporte de escolares, o que vai estar escrito não é transporte de passageiros, ok? Eliminamos a alternativa B, pois ela está errada. Prosseguindo. A função básica do sistema de suspensão nos veículos automotores é... Então, essa pergunta é uma pergunta de mecânica. Alternativa A, absorver os balanços do veículo somente, olha somente aqui, quando está fazendo uma curva. Alternativa B, melhorar o controle do carro em pistas escorregadias. Alternativa C, absorver os choques provocados pelo piso irregular com o veículo em movimento. E alternativa D, absorver os impactos no momento de um acidente. Então, a função básica do sistema de suspensão do veículo é a alternativa C, absorver os choques provocados pelo piso irregular com o veículo em movimento. Alternativa C é a alternativa correta. Anote aí no seu caderno. Mas eu vou fazer aqui uma breve observação. Alternativa A, absorver os balanços do veículo somente quando está fazendo uma curva? Não somente quando está fazendo uma curva. Por isso, a alternativa A está incorreta. Alternativa B, melhorar o controle do carro em pistas escorregadias? Não tem relação diretamente com a suspensão. Tem relação diretamente com os pneus do veículo e também com a velocidade do carro. Por isso, a alternativa A e B estão incorretas. Vamos prosseguir. Assinale a alternativa incorreta. Dirigir na defensiva é... Lembre-se, nós estamos procurando algo errado, algo incorreto. Alternativa A, dirigir atento às ações dos demais usuários? Isso está correto. Alternativa B, dirigir impondo os seus direitos? Isto não é uma atitude adequada para um condutor que pratica direção defensiva. Dirigir impondo os seus direitos. No trânsito, você tem que ter bom senso, saber a hora de colocar o seu direito, mas também saber a hora de ceder. Então, na direção defensiva, muitas vezes, você terá que ceder para não se envolver em acidentes. Então, você não vai dirigir impondo os seus direitos. Alternativa C, dirigir com educação e segurança? Correto. Alternativa D, dirigir respeitando a legislação? Correto. Então, a única alternativa aqui que está fora da direção defensiva é a alternativa B. Vamos lá. Por interrupção de marcha, entende-se: alternativa A, a parada do veículo durante o tempo necessário para o embarque e desembarque de passageiros. Neste caso aqui, essa manobra é chamada de parada mesmo. Ela serve para o embarque e desembarque de passageiros. Alternativa B, a imobilização do veículo para atender circunstâncias momentâneas no trânsito. Alternativa C, a imobilização por problemas mecânicos. Alternativa D, manter o veículo no mesmo lugar por tempo superior ao necessário para embarque e desembarque de pessoas. Alternativa A fala sobre parada. Alternativa D fala sobre estacionamento. E a alternativa correta neste caso aqui, entende-se por interrupção de marcha, é a alternativa B, a imobilização do veículo para atender circunstâncias momentâneas do trânsito. Prosseguindo. As indicações que prevalecem sobre as demais são... Quais são essas indicações aqui que estão acima das demais? Alternativa A, as pinturas viárias. Alternativa B, os sinais luminosos. Alternativa C, as placas de trânsito. E alternativa D, as ordens dos agentes de trânsito. Alternativa correta é a alternativa D. As ordens do agente de trânsito está acima de todas as demais leis de trânsito. Abaixo do agente de trânsito você tem a sinalização semafórica, mas a autoridade máxima no trânsito é o agente de trânsito. Existe uma ordem de prevalência. Primeiro é o agente de trânsito, depois é a sinalização semafórica, abaixo da sinalização semafórica, a sinalização local e, por último, as regras de circulação e conduta. Então anote aí no seu caderno. O agente de trânsito é a autoridade máxima no trânsito. Prosseguindo. A sinalização horizontal se apresenta nas seguintes cores. O que é sinalização horizontal? Nós temos a sinalização horizontal
que elas são feitas no chão, e temos a sinalização vertical, que são as placas. E a pergunta está pedindo as cores da sinalização horizontal. São 5 cores. Vamos tentar encontrá-las. Alternativa A, amarela, vermelha, branca, azul e preta. Então, amarela 1, vermelha 2, branca 3, azul 4 e preta. Nós temos aqui apenas amarela e branca, C, apenas amarela, vermelha e branca, e D, amarela, vermelha, branca, verde e preta. Então, a alternativa correta é a alternativa A, amarela, vermelha, branca, azul e preta, ok? Vamos prosseguir. 11. Dirigir veículo com a Carteira Nacional de Habilitação ou a permissão para dirigir de categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo acarreta ao condutor. Neste caso, para a gente entender melhor, o condutor ele está habilitado na categoria A, está conduzindo o carro. Então não pode. Se você está habilitado na categoria A, você só pode conduzir veículos de 2 ou 3 rodas. Você não pode conduzir outro veículo que não sejam esses. Então aqui está falando que o condutor ele tem uma habilitação, está conduzindo o veículo que não corresponde com aquela habilitação. O que acarretará a esse condutor? Alternativa A, uma infração grave, retenção do veículo. Nós já podemos eliminar, porque esse tipo de infração é considerada infração gravíssima. Então, na alternativa A, nós encontramos infração grave e na alternativa B também encontramos infração grave. Então, eliminamos A e B. Na alternativa C, temos infração gravíssima multiplicada por 2 e retenção do veículo. E a alternativa D, infração gravíssima e recolhimento do documento de habilitação. Nós temos aqui uma informação importante, que é uma infração gravíssima multiplicada por 2. E essa retenção do veículo aqui, ela acontece para haver uma regularização. Então, a alternativa C é a alternativa correta. Dirigir com Carteira Nacional de Habilitação vai acarretar uma infração gravíssima multiplicada por 2 e retenção do veículo. Tempo de reação é aquele que transcorre entre tempo de reação. Existe o tempo de reação, o tempo de frenagem e o tempo de parada. São 3 tempos: reação, frenagem e parada. No caso dessa pergunta, está pedindo o tempo de reação. Alternativa A, o pisar no freio e a imobilização total do veículo. Alternativa B, acionar a embreagem e o freio. Alternativa C, ver o perigo e tomar as providências. E alternativa D, perceber o perigo e parar. Se o tempo é de reação, como nós podemos ver aqui na pergunta, olha, então a alternativa correta é a alternativa C, ver o perigo e tomar as providências, isto é, reagir diante do perigo que foi avistado pelo condutor. Então, o tempo de reação é o tempo em que o condutor ele vê o perigo e toma as providências. Muito bem. O trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do. O trânsito em condições seguras é um direito de todos e é dever de quem manter esse trânsito seguro. Alternativa A, do CETRAN. Alternativa B, do CONTRAN. Alternativa C, Sistema Nacional de Trânsito. E alternativa D, Prefeitura. A alternativa correta é a alternativa C, que é o Sistema Nacional de Trânsito. Porque o Sistema Nacional de Trânsito ele engloba todos os demais órgãos. Então, é função do Sistema Nacional de Trânsito fazer com que o trânsito permaneça seguro para todos os condutores das vias. A placa A33, advertência 33, adverte o condutor do veículo da existência diante de. Alternativa A, uma passagem sinalizada de escolares. Alternativa B, travessia de animais. Alternativa C, proibido a passagem de pedestre. E alternativa D, passagem obrigatória para veículos escolares. Então, olha só, aqui nós conseguimos eliminar algumas coisas. Travessia de animais, proibido passagem de pedestre e alternativa D, passagem obrigatória para veículos escolares. Aqui nós temos uma informação importante e só uma observação aqui, que é a seguinte, ó, uma passagem sinalizada de escolares. Então aqui, essa placa ela vai estar próximo a escolas, tá certo? Alternativa A. 15. As avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e rodovias são exemplos de vias terrestres. Então, avenidas ficam nas áreas urbanas. Logradouros é espaço público. Os caminhos e passagens
estradas e rodovias são rurais. Então, segundo essa pergunta aqui, como se classificam esse conjunto de vias aqui? Alternativa A, urbanas. Alternativa B, rurais. Alternativa C, urbanas e rurais. E alternativa D, nenhuma das alternativas. Então, se nós temos avenidas, que é uma via urbana, e nós temos aqui também rodovias, que são vias rurais, então nós temos vias urbanas e vias rurais. Por isso, a alternativa C é a alternativa correta. Ao conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios denominamos, vimos agora. Então, como é chamado esse conjunto de órgãos? Olha só, a palavra é conjunto de órgãos. Então, essa palavra aqui, ela já determina a resposta. Se é um conjunto, é o Sistema Nacional de Trânsito, como nós já vimos agora. Prosseguindo. O candidato encontrado dirigindo sem a companhia do instrutor terá sua licença de aprendizagem LADV. Alternativa A, suspensa por 6 meses. Alternativa B, cassada por 24 horas. Alternativa C, apreendida por 6 meses. E alternativa D, apenas recolhida. Neste caso aqui, se o candidato ele foi encontrado dirigindo sem a companhia do instrutor, de posse da sua licença, ele será suspenso por 6 meses, mas após essa suspensão, ele terá que começar todo o processo outra vez. Lembrando que a suspensão da licença é diferente da suspensão da CNH. No caso dessa suspensão aqui, ela é definitiva. Então, vai suspender por 6 meses. Durante 6 meses, ele vai ficar impossibilitado de tirar a sua habilitação e depois de 6 meses, ele pode começar tudo novamente. O julgamento dos recursos interpostos pelos infratores compete. Então, quem julga recurso? Alternativa A, CONTRAN. Alternativa B, CETRAN. Alternativa C, CONTRANDIF. E alternativa D, JARI. Essa daqui, grande parte dos candidatos já sabe. Então, o julgamento cabe à JARI, que é a Junta Administrativa de Recursos e Infrações. Lembrando que o infrator, no caso, ele apresenta o recurso, caso ele seja multado, e a JARI ela faz o julgamento desse recurso, se o condutor ele se sentir injustiçado, com a infração que ele recebeu. Prosseguindo, a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retorno são entendidos como? Essa pergunta é uma pergunta sobre regras de circulação e conduta. Transposição de faixa é troca de faixa. Movimento de conversão à direita, à esquerda e retorno são entendidos como alternativa A, deslocamento lateral, alternativa B, deslocamento transversal, alternativa C, deslocamento perpendicular e alternativa D, deslocamento anormal. Se nós pegarmos aqui, olha só, a transposição de faixa, que é a troca de faixa, isto é, você está numa faixa e vai para outra faixa, você está fazendo um deslocamento lateral. Então, transposição de faixa é o mesmo que um deslocamento lateral. Por isso, a alternativa A é a alternativa correta. Anote aí no seu caderno. Deslocamento lateral é a transposição de faixa, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos. Pessoal, se eu estiver indo muito rápido, veja o vídeo novamente, que eu tenho certeza que vocês vão entender melhor. A troca de luz baixa e alta de forma intermitente por curto período de tempo, com o objetivo de advertir outros motoristas, só poderá ser utilizada para indicar, isto é, piscar o farol. Traduzindo a pergunta é isso. A troca de luz baixa e alta de forma intermitente e por curto período de tempo é piscar o farol. Alternativa A, quando você pode piscar o farol? Alternativa A, quando a presença de blitz aos veículos que vêm em sentido contrário, de forma alguma, não é? Então você não precisa avisar para ninguém que existe uma blitz ali. Alternativa B, a presença de policiais com radares aos veículos que se deslocam em sentido contrário. Então alternativa A e B, elas estão incorretas. Alternativa C, para indicar a existência de risco à segurança, verdade, você pode piscar o farol quando você identificar algum risco. Suponhamos, você está passando com o seu veículo e avista um buraco à noite. Então você pisca o farol para o outro condutor e ele vai saber que ali existe alguma coisa na via. Pode ser um animal, pode ser qualquer tipo de irregularidade ou de obstáculo na via. Você pode piscar o farol
para mostrar para o outro condutor. Então, para indicar a existência de risco à segurança para os veículos que circulam no sentido contrário. Então, sim, você pode piscar o farol, desde que seja por esse motivo aqui, tá certo? Para indicar a existência de risco à segurança para os veículos que venham em sentido contrário. Quando, sob chuva forte, neblina ou cerração, o condutor manterá? Essa pergunta é uma pergunta sobre direção defensiva. Então, chuva forte, qual é o procedimento nesse caso aí, em caso de chuva forte? Alternativa A, aceso o pisca-alerta. Em caso de chuva, você deve manter aceso o pisca-alerta. Alternativa B, aceso o farol baixo. Alternativa B, aceso o farol alto. Alternativa C, aceso o pisca-alerta e farol alto. E alternativa D, aceso os faróis baixos do veículo. Então, neste caso aqui, o procedimento correto diante de chuva, neblina, nevoeiro, cerração é a alternativa D, acesos os faróis baixos do veículo, tá certo? Lembrando que o pisca-alerta ele é utilizado em situações de emergência, então não tem necessidade aí de usar o pisca-alerta, porque chuva, neblina e cerração não são consideradas situações de emergência, por isso você deve manter o farol baixo nesses casos. A operação de carga e descarga será considerada. A operação de carga e descarga será considerada. Alternativa A, parada. Alternativa B, parada para embarque e desembarque de carga. Alternativa C, estacionamento. E alternativa D, nenhuma das alternativas. Operação de carga e descarga é considerado, segundo a legislação de trânsito, como estacionamento. Por quê? Porque a operação de carga e descarga ela excede o tempo necessário para o embarque e desembarque de passageiros. E tudo aquilo que excede o tempo necessário para embarque e desembarque de passageiros é considerado estacionamento. Vamos lá, prosseguindo. As vias abertas à circulação de acordo com sua utilização classificam-se em alternativa A, públicas e privadas, alternativa B, urbanas e rurais, alternativa C, estaduais, municipais e federais, e alternativa D, nenhuma das alternativas. Vias abertas à circulação. Nós já vimos essa pergunta agora há pouco, mas formulada diferente. Então, as vias abertas à circulação, elas são classificadas quanto as vias urbanas e as vias rurais. As vias urbanas, elas estão dentro da cidade e as vias rurais estão fora da cidade. Prosseguindo, não havendo sinalização regulamentadora, a velocidade máxima nas vias de trânsito rápido será de. A via de trânsito rápido, ela é uma via urbana. E qual é a velocidade máxima? Alternativa A, 60 km por hora. Alternativa B, 80 km por hora. Alternativa C, 100 km por hora. E alternativa D, 110 km por hora. No caso da via de trânsito rápido, lembrando que é uma via urbana, a velocidade máxima é de 80 km por hora. Informação importante também é que toda via, além de ter a velocidade máxima, ela tem a velocidade mínima. Então, a velocidade máxima ela vai ser estabelecida, pode ser por placas ou também pode ser pelas regras de circulação, e a velocidade mínima é uma regra. A velocidade mínima é sempre a metade da máxima. Então, se aqui é 80 km por hora a velocidade máxima na via de trânsito rápido, a velocidade mínima será de 40 km por hora. Prosseguindo, a velocidade mínima não pode ser inferior. É o que nós vimos agora. Olha só, a resposta já está aqui embaixo. Não pode ser inferior à metade da velocidade máxima estabelecida, isto é, regulamentada para a via. Aqui está 40, 20, 1/3, né? Mas, como nós vimos aí, a velocidade mínima é a metade da máxima. E o condutor não pode andar abaixo da velocidade mínima, porque é considerado infração média. O ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se. O ciclista empurrando a bicicleta, ele equipara-se a quem? Isto é, ele iguala-se a quem? Alternativa A, ao veículo, ao ciclista, ao pedestre, nenhuma das alternativas. Segundo a legislação de trânsito, o ciclista, quando está empurrando a sua bicicleta, equipara-se ao pedestre, isto é, o ciclista empurrando a bicicleta é considerado um pedestre. Alternativa C. O veículo será identificado internamente por caracteres gravados.
Veja bem, a pergunta está falando o veículo será identificado internamente. Internamente é pelo lado de dentro. Alternativa A, nas placas traseiras e dianteiras. Não pode ser, porque a pergunta pediu a identificação interna e não externa. Então eliminamos a alternativa A, porque placas ficam do lado de fora. Alternativa B, nas áreas envidraçadas. Alternativa C, no chassi ou monobloco. E alternativa D, nenhuma das alternativas. Olha, a identificação interna ela é feita no chassi ou no monobloco. Alternativa C. Registrado o veículo, será expedido. Então, quando você registra o veículo, vai ser expedido um documento. Que documento é esse? Alternativa A, o RENAVAN. Alternativa B, o RENASH. Alternativa C, o DPVAT. E alternativa D, o CRV. Olha só. Alternativa A, o RENAVAN. O RENAVAN não é um documento, não tem como expedir o RENAVAN, porque o RENAVAN ele é um banco de dados, ele é um banco de informações. Registro Nacional de Veículos Automotores. Então, ele é um banco de informações. Alternativa B, o RENASH também. O RENASH é o Registro Nacional de Carteiras de Habilitação. Ele é um banco de dados. Tanto a alternativa A quanto a alternativa B não são documentos. Alternativa C, o DPVAT, é o seguro obrigatório, que provavelmente retornará. E a alternativa D, o CRV. Então, o CRV é certificado de registro do veículo. Então, quando você registra o veículo, é expedido o certificado de registro do veículo, que é também conhecido como recibo de compra e venda do carro. A placa R4B regulamenta. Regulamentação 4B. Alternativa A, proibido virar à esquerda. Alternativa B, proibido seguir em frente. Alternativa C, curva acentuada à direita. E alternativa D, proibido virar à direita. Essa daqui foi bem tranquila, né? Então, nós temos aqui uma placa de proibição de virar à direita, alternativa D. Não constitui fundamento da direção defensiva. Olha a informação aqui importante, não constitui. Se nós encontrarmos o que constitui, o que sobrar é o que não constitui. Alternativa A, decisão constitui? Sim. Alternativa B, interação? Talvez. Alternativa C, conhecimento? Sim. E alternativa D, atenção. Então, decisão, conhecimento e atenção constitui. Interação é bom, mas não constitui um dos fundamentos da direção defensiva, que é o conhecido CHAPD. Conhecimento, habilidade, atenção, previsão e decisão. Prosseguindo. O condutor de veículo que estiver habilitado na categoria C pode dirigir. Alternativa A, combinação de veículos motorizados para o transporte de carga perigosa. Alternativa B, veículos motorizados de duas rodas. Alternativa C, veículos motorizados para o transporte de carga cujo peso máximo autorizado esteja acima de 3.500 kg de peso bruto total. E alternativa D, veículo motorizado para o transporte de carga de peso máximo de até 1.500 kg apenas. Vamos então eliminar as alternativas. Veja bem, a alternativa A está falando assim, combinação de veículos motorizados para o transporte de carga perigosa. Esse transporte de carga perigosa aqui é necessário que faça um curso específico, tá certo? Então não tem relação direto com a categoria C. Então eliminamos a alternativa A, tá certo? Porque transporte de cargas perigosas não diz respeito à categoria C. Pode sim, o condutor habilitado na categoria C ele pode conduzir o veículo de transporte de carga perigosa desde que ele faça o curso, mas o da B também pode, o da D e da E também podem. Então, não tem relação. Alternativa B, veículo motorizado de duas rodas, no caso esse veículo motorizado de duas rodas aqui, olha, é categoria A, então eliminamos a alternativa A e eliminamos a alternativa B. Alternativa C, veículo motorizado para o transporte de carga, cujo peso máximo autorizado esteja acima de 3.500 kg. Essa é a alternativa correta. Quando o veículo ultrapassar 3.500 kg, a categoria que vem de imediato depois da categoria B é a categoria C. Então, por isso, a alternativa C é a correta. O condutor de veículo só poderá fazer o uso da buzina desde que em toque breve na seguinte situação.
Alternativa A, fora das áreas urbanas, quando for conveniente advertir a um condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo. Já encontramos a resposta correta. Então você pode usar a buzina sim, desde que seja para advertir alguém sobre algum risco ou ainda fora das áreas urbanas, isto é, nas vias rurais, nas rodovias e nas estradas. Quando for conveniente advertir um condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo. Então você pode sim usar a buzina nessa situação aqui. Ao se deparar com um acidente no local onde o socorro seja prestado somente pelo Corpo de Bombeiros, você deverá ligar para o número alternativa A 191, alternativa B 193, alternativa C 190 ou 190 e alternativa D 181. 191 Polícia Rodoviária Federal, 193 Corpo de Bombeiros e 190 a Polícia Militar. Então, a alternativa correta é a alternativa B, 193. Nas alternativas abaixo, podemos classificar como imprudência e negligência, respectivamente. Primeiro, imprudência e, em seguida, negligência. Qual que é a diferença entre imprudência e negligência? A imprudência é quando você expõe a vida de outras pessoas em risco. E a negligência é quando você deixa de fazer algo que deveria fazer, a displicência. Então vamos lá. Falhas mecânicas previsíveis e alta velocidade. Alternativa B, falhas mecânicas previsíveis e dirigir com sono. Alternativa C, alta velocidade e desobediência à sinalização. Alternativa D, alta velocidade e falhas mecânicas previsíveis. O que é importante a gente observar aqui? Primeiro, a gente vai identificar uma imprudência, tá certo? Uma imprudência. E depois, uma negligência, porque é respectivamente. Então, olha só, podemos classificar como imprudência primeiro e negligência respectivamente. Falhas mecânicas previsíveis é imprudência? Alternativa B, falhas mecânicas previsíveis de novo. Alternativa C, alta velocidade e desobediência à sinalização. E alternativa D, alta velocidade e falhas mecânicas previsíveis. No caso, a alternativa D. Alta velocidade é uma imprudência, tá certo? E falhas mecânicas previsíveis é uma negligência. Então, você sabia que o seu carro estava com defeito e você não arrumou seu carro. Então, a alternativa D é a alternativa correta. Alta velocidade, imprudência. Falhas mecânicas previsíveis, negligência. Quanto ao porte do certificado de licenciamento anual, é correto afirmar. Estamos falando aqui sobre o documento de licenciamento do veículo. É correto afirmar. Será obrigatório. B, não será obrigatório. C, é opcional. E D, é dispensável. Alternativa correta é a alternativa A. O licenciamento, ele é obrigatório. Você deve andar com ele aí. E ele deve estar licenciado, anualmente. 36. Para a condução de veículos que se destinem ao transporte coletivo de passageiros, o condutor deve encontrar-se habilitado no mínimo na categoria. Quando diz respeito a transporte de passageiros, a categoria que vem de imediato é a categoria D. Então, quando ultrapassa 8 lugares para passageiros, tem que ser categoria D. Inclusive, existe um veículo que é a Kombi, e existe a Kombi que ela pode ser conduzida por condutores da categoria B e C, e existe a Kombi que ela tem mais de 9 lugares, que ela deve ser conduzida por condutores habilitados na categoria D. Por isso, a alternativa correta aqui é a alternativa A, categoria D. Para a condução de veículos que se destinem ao transporte coletivo de passageiros, você deve ser habilitado no mínimo na categoria D, também pode ser habilitado na categoria E, certo? Para a condução de veículos motorizados utilizados em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda a 3.500 kg, deve-se estar habilitado na categoria. Informação importante, peso bruto total exceda a 3.500 kg. Se excedeu 3.500 kg, não pode ser categoria B, por via de regra, existe exceção, mas não pode ser categoria B neste caso aqui. Então, a alternativa correta é a alternativa D,
Categoria C, para condução de veículos motorizados utilizado em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda a 3.500 kg, é categoria C. Prosseguindo, para habilitar-se na categoria C, o condutor deve estar habilitado na categoria B, no mínimo a alternativa A, 4 anos, alternativa B, 1 ano, alternativa C, 2 anos e alternativa D, 3 anos. Então, se você está habilitado na categoria B e quer ir para a categoria C, você deve estar, no mínimo, habilitado a 1 ano na categoria B. Prosseguindo. Ao candidato aprovado nos exames de habilitação será conferida alternativa A, Carteira Nacional de Habilitação, alternativa B, licença para dirigir, alternativa C, autorização para dirigir e alternativa D, permissão para dirigir. Vamos retornar à pergunta. Ao candidato aprovado nos exames de habilitação será conferida. A pergunta dá a entender que esse candidato ele passou em todos os processos e ele vai receber um documento. Qual documento que ele vai receber primeiramente? Alternativa A diz que é a Carteira Nacional de Habilitação. Alternativa B diz que é uma licença para dirigir. Alternativa C, autorização para dirigir. E alternativa D, a alternativa correta, é a PPD, que é a permissão para dirigir, que é o primeiro documento. Depois de 1 ano que vem a CNH. Os veículos destinados à formação de condutores serão identificados por uma faixa amarela com largura. Alternativa A, 20 centímetros. Alternativa B, 10 centímetros. Alternativa C, 15 centímetros. E alternativa D, 30 centímetros. Alternativa A é a alternativa correta. E para você que ficou até aqui, te desejo uma boa sorte no seu exame, que você seja aprovado, que muito em breve você esteja com a sua carteira de habilitação. Aproveita para se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo e ative também o sino de notificações e em breve estaremos de volta.